Jesus possa abençoar o nosso estudo de hoje, que será sobre a consciência espiritual da lei de Deus. Bom, a doutrina espírita vem nos trazer de forma mais racional a ideia de Deus, essa proximidade que temos com o Criador. Sim, porque ela veio nos esclarecer sobre a relação que temos com esse Pai amoroso, não temido como foi necessário impor por Moisés aquela sociedade tão antiga e indisciplinada da sua época. Não é isso. Então, através da doutrina espírita, nós começamos a entender a figura desse Pai Criador, a sua bondade. E Joana de Ângeles, ela vai nos dizer que o Espiritismo nos proporciona novas construções mentais. Porque todos sabemos que somos espíritos em construção. Então, o que a Joana está dizendo aqui é que o Espiritismo, a doutrina espírita, vai nos proporcionar essas novas construções mentais. Pois só com o conhecimento do Espiritismo nós começamos a entender um pouco da ciência do universo, a qual os espíritos vão se referir logo lá no início, na introdução do Livro dos Espíritos. Vamos lá um trecho dessa introdução. Anos são precisos para formar-se um médico medíocre e 3/4 partes da vida para chegar-se a um sábio. Como pretender-se, em algumas horas, adquirir a ciência do infinito? Ninguém, pois, se iluda. O estudo do Espiritismo é imenso, interessa a todas as questões da metafísica e da ordem social. É um mundo que se abre diante de nós. Será de admirar que efetuá-lo demande tempo? Muito tempo mesmo? Então, amigos, não nos iludamos que iremos ter esse conhecimento dessa ciência do infinito em pouco tempo. E por falar em tempo, nós vamos encontrar no Livro dos Médiuns, na questão 301, um questionamento que Kardec faz aos espíritos. As contradições, mesmo aparentes, podem lançar dúvidas na mente de certas pessoas? E que método podemos nos servir para conhecer a verdade? E os espíritos irão responder: para discernir o erro da verdade, é necessário aprofundar-se no entendimento dessas respostas, meditando-as demorada e seriamente. É um verdadeiro estudo que se tem de fazer. Precisa-se de tempo para isso, como para todos os estudos. Estudai, comparai, aprofundai-vos nas questões. Temos dito incessantemente. O conhecimento da verdade tem esse preço. Como quereis chegar à verdade, interpretando tudo segundo as vossas ideias estreitas, que considerais grandes ideias? Mas não vem longe o dia em que o ensino dos espíritos será um só para todos, tanto nos detalhes como nas linhas mestras. Sua missão é a de destruir o erro, mas isso só se consegue gradativamente. E mais para frente, nós vamos ver essa questão 5. Vê? Há pessoas que não têm o tempo nem a aptidão necessárias a um estudo sério e aprofundado. Aceitam sem exame o que lhes ensinam, mas não há nisso para elas também o inconveniente de acreditar em erros? E a resposta dos espíritos: que pratiquem o bem e não façam o mal. Isso é o essencial. Para isso não há duas doutrinas. O bem é sempre o bem.
quer o façam em nome de Alá ou de Jeová, porque só há um Deus para o universo. E mais para frente, essa questão 6, como podem os espíritos que parecem desenvolvidos em inteligência ter ideias evidentemente falsas sobre certas coisas? E a resposta: eles têm as suas doutrinas. Os que não são bastante adiantados, mas julgam que o são, tomam as suas ideias pela verdade. É como acontece entre vós. E o comentário de Kardec: as doutrinas humanas são geralmente fechadas e estáticas. Formam sistemas de ideias a que os homens se apegam. Por isso, a doutrina espírita se apresenta aberta e dinâmica, baseada na pesquisa e formada pelas contribuições de numerosos espíritos e homens superiores. O espiritismo não se apresenta como a verdade, mas como a busca incessante da verdade, que se acelera e amplia na proporção em que os homens e o mundo evoluem. E Kardec, na questão 648 do Livro dos Espíritos, ele vai perguntar: que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade? E os espíritos vão responder: essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés, e de natureza a abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, pois, adotá-la, sem que por isso tenha qualquer coisa de absoluta, como não tem nenhum dos outros sistemas de classificação, que todos dependem do prisma pelo qual se considere o que quer que seja. A última lei é a mais importante, por ser a que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Claro, a lei de justiça, amor e caridade resume as 3 revelações trazidas à humanidade: justiça por Moisés, amor por Jesus e caridade pelo Consolador prometido, que é o Espiritismo. Essa lei é o resumo de todas as outras, porque abarca todo o conhecimento que nos foi trazido pelas outras leis e nos inicia. Levanta para nós uma parte do véu que estava obscuro da ciência do infinito. Porque nós somos cidadãos do infinito. Trazemos a partícula da divindade em nós, conforme nos afirma Emmanuel, no capítulo 30 do livro Fonte Viva. Temos o gene de Deus. Então o Espiritismo vai nos esclarecer que essa vida atual não passa de um elo harmonioso e magnífico no conjunto da obra do Criador. Portanto, não valorizarmos de forma horizontal apenas essa parte da nossa vida durante a atual encarnação. Tudo é finito aqui, tudo provisório. As guerras, os desastres naturais, as expiações coletivas, tudo não passa de um elo no conjunto da obra de Deus. E aí nós vamos perceber que para conquistarmos a fé do tamanho do grão de mostarda, precisamos estudar, comparar, aprofundar o nosso conhecimento. A calma na luta, já diz o Evangelho, é própria do espírito que já adquiriu conhecimento, que possui a sua fé esclarecida, que já penetrou em parte da ciência do infinito.
nós vamos compreender que a serenidade diante dos mais duros acontecimentos aqui na Terra, essa confiança, essa fé esclarecida, depende do quanto tivermos conquistado esse conhecimento. Porque por mais duro que seja o acontecimento, ele será provisório. A doutrina espírita nos ensina a termos esse otimismo refletido e a vivermos mais alegres e esperançosos. No decorrer dos milênios, nosso espírito já caminhou por todas as classes sociais, já pertenceu às mais diversas religiões e cultos, já vivenciou todas as cores de pele. Por isso, esse orgulho de raça e esses preconceitos de etnia são infundados. Nós não somos esse corpo físico que habitamos hoje. Nós estamos provisoriamente vivendo essa nossa aparência. Somos a mistura dos nossos caminhos e descaminhos nesses milênios todos. Por isso somos diferentes. As experiências foram diferentes para cada um de nós. E diante desses estudos podemos compreender melhor o não julgar, ensinado por Jesus. Percebem que através do estudo vamos incorporando melhor cada ensinamento de Jesus? E Emmanuel vai nos dizer, em A Caminho da Luz, no capítulo 25, o seguinte: a vitória da força física é uma claridade de fogos de artifício. Toda a realidade é a do Espírito e toda a paz é a do entendimento do reino de Deus e da sua justiça. Trabalhemos por Jesus, ainda que a nossa oficina esteja localizada no deserto das consciências, ainda que ninguém se importe, ainda que não estejam absorvendo esses ensinamentos, conseguindo enxergar de uma outra forma. Mas um dia pode acontecer que essa pessoa abra a sua consciência e lembre de alguma coisa que falamos, de algum momento que a pessoa leu ou participou de alguma coisa assim. E de repente essa semente fica. E isso tudo é uma coisa muito importante. E Emmanuel fala dessa questão de nós abrirmos com ideias novas a mente daquela pessoa que chegar ou perguntar. Claro, nunca impormos nada, apenas aquela que perguntar, que estiver interessada. E Emmanuel ainda nos diz, nesse mesmo capítulo, todos somos chamados ao grande labor, e o nosso mais sublime dever é responder aos apelos do escolhido por Deus, que é Jesus. E ainda finalizando, lembremos a misericórdia do Pai e façamos as nossas preces. A noite não tarda, e no bojo de suas sombras compactas, não nos esqueçamos de Jesus, cuja misericórdia infinita, como sempre, será a claridade imortal da alvorada futura, feita de paz, de fraternidade e redenção. Quando Emmanuel vai nos dizer a noite não tarda e no bojo de suas sombras compactas não nos esqueçamos de Jesus, quando Emmanuel ditou essa frase a Chico Xavier, estava despontando a Segunda Guerra. Esse livro foi editado em 1938. Ele estava vislumbrando a noite das consciências e tentando fazer com que as pessoas se ajudassem mutuamente, se compreendessem. Cada vez mais as pessoas estavam tomando medidas para a separação, para a discórdia, para a não aceitação de ideias, para os preconceitos.
Então ele diz que a alvorada futura, feita de paz, seria através de Jesus. E hoje, vejam que a cena se repete e os ensinamentos continuam a valer através da figura de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai senão através de mim. Isso está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. E para encerrar, nesses momentos atuais em que continuamos a registrar sofrimentos superlativos, acentuemos nossas preces, mobilizemos nossas ações no bem, intensifiquemos nossos estudos, porque, conforme vimos, são eles que nos levarão à ciência do infinito e ao único caminho que temos que trilhar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Muita paz a todos e até uma próxima oportunidade. Que assim seja.